Desligar a televisão aqui também, né, Juninho? Queridos, vocês estão me vendo aí? Positivo. Sim. Positivo. Para vocês também, tá? E o que eu fui fazer? Eu fui autorizado pela faculdade a poder dar essa matéria, dar a prova para vocês, retirando as questões daí do portal. Então, Júnior, relevando aqui, não foi um problema que só a turma foi com a outra turma aí que falaram, que estou com problema de link. Eu mando o link para todo mundo, sem problema nenhum. Coloco o link lá, tá certinho. Outra questão, não aconteceu com vocês, mas a primeira aula que eu dei foi um pouco menor que as outras aulas. Justamente porque eu estive me preparado para dar 3 unidades. Eu achei que vai sobrar, né? Nunca tinha dado aula dessa forma, antecipei até, beleza, um pouco. Então, essa avaliação será, na verdade, uma forma de trabalho avaliativo, que é a única forma que nós temos de avaliar você, né? Então, eu vou estar retirando as questões das questões, em tese das questões do AVA, tá bom? Vou tentar pegar o máximo semelhante, ok? Maravilha. Ô, Alessandro, explica para o Márcio aí a sua situação, porque tem algo que não bate, né? Então explica para ele aí que é com você aí fica melhor. O que é, Alessandro? Ô, Rodrigo, eu não estou conseguindo acessar o link da sua aula pelo portal. Eu só estou conseguindo quando o Ailton manda o link para mim, aí que eu consigo. Eu mesmo ir lá e entrar, não consigo. Eu vou ver o que eu faço aqui, vou tentar aqui, tá bom? Você é o segundo que reclama disso aí. Eu vou tentar resolver isso agora à noite. Tá beleza? Tá, beleza. Tem uma outra situação que quando nós passamos para a coordenação, né, para formar essa turma de terça-feira, passamos junto, eu, Maurício, Mariana, o Alessandro, inclusive. Então, todos ali foram direcionados para você, naquele momento. Pode ser que o Alessandro não esteja matriculado com você. Tá, eu vou até averiguar, Alessandro. Você me manda uma mensagem depois daí, seus dados aí para mim, tá bom? Tranquilo? WhatsApp? Tranquilo. Beleza? Então tá. Beleza. Não repare a bagunça da casa, nem os latidos do cachorro, que não tem outro jeito, né? Mas vamos lá então. Então vamos falar aqui sobre o que é a pesquisa. A seção 2.1 vai falar isso. Vai conceituar o que é uma pesquisa. Então, é um termo hoje, meus queridos, que se encontra até vulgarizado. Vocês estão vendo meu rosto aí, não estão? Eu não estou vendo vocês, não, mas estão vendo eu, não estão? Positivo. Então, tá. Então, está havendo até uma vulgarização desse termo. Tudo que a gente fala que vai pesquisar. Doutor Google está aí, não é isso mesmo? Preciso de uma roupa, de um restaurante, de um carro, de uma viagem, de um filme. Tudo joga no Doutor Google. Então, falar internet e pesquisa já virou até um clichê, não é isso mesmo? Então, pesquisa hoje virou um senso comum. Mas essa pesquisa que a gente faz não tem nenhum rigor científico. Ela só serve para buscar mais informações sobre algum assunto. Então, qual que é o objetivo de pesquisar, gente? É estabelecer critérios para fazer melhores escolhas. O que seria isso, então, não é? Eu vou saber, dentre tantas coisas que eu procuro, qual que é melhor, qual que se encaixa mais no meu perfil. Então, quando eu pesquiso algo, é porque eu tenho dúvida. Eu quero saber mais sobre aquele assunto. Eu quero que ventilem mais sobre aquele assunto sobre mim. Então, eu tenho muita dúvida de algo que eu quero conhecer mais. Então, para isso, eu preciso pesquisar. Então, esse é um entendimento popular. Pesquisa seria o quê? Procura, né? Seria um entendimento que vai para a gente aí. Agora, interessante que esse entendimento popular do que é pesquisa, ele não está longe do que é pesquisa científica. Por sinal, nessa aula de hoje, nós vamos falar várias vezes aqui sobre essa temática, tá? Que o senso comum, por vezes, anda do lado, se completa o conhecimento científico, tá? Então, o que é, do ponto científico, uma pesquisa? Primeiramente, é um procedimento organizado, racional e sistemático. Vamos fazer igual Descartes, cortar por partes? Vamos lá, então.
É um procedimento porque é um caminho, é uma forma que eu tenho que seguir. Vocês não têm o Código de Processo Civil de vocês, o Código de Processo Penal, que ele vai falar os caminhos que se fazem para ter um processo correto? Racional, por quê? Se utiliza de um raciocínio. Sistemático, por quê? Obedece um sistema pré-estabelecido, ou um sistema já com as normas colocadas. E significa que busca de informação, de dados que permita a compreender um determinado objeto. Posso pesquisar qualquer tipo de objeto. Aí nós temos um conceito de um tal de Ludwig, que eles falam APUD, né, que é uma citação que eles colocam dele aí, conceitua que a pesquisa científica como uma atividade que visa dar as respostas a determinados problemas que são próprios a qualquer área do conhecimento humano. Então, quando eu pesquiso, basicamente eu procuro o quê? Resposta. A pesquisa científica seria isso, então, não é? Um método, né? Um procedimento organizado, racional e sistemática de estudo de algum objeto, de conhecimento de algum objeto. Tranquilos até aí, meus queridos? Eu gosto de dar uns berros assim para ver se está acordado. Beleza? Tudo tranquilo. Então, se a pesquisa é um método científico, isso significa dizer o quê? Significa dizer que ela significa dizer que usa metodologias e procedimentos próprios para constituir o conhecimento com base nesse método científico. Então, ela vai ter metodologia própria. Então, método científico, o que seria? O método científico é o caminho da ciência, ou seja, o método ligado à ciência, para se chegar a um objetivo. O que é? Uma pesquisa, o conhecimento melhor em relação a certo objeto. A metodologia, então, esse método, metodologia, seria o quê? Regras pré-estabelecidas. Regras que eu tenho que saber para me fazer uma pesquisa científica. Para eu fazer uma pesquisa científica. Depois da aula, né, eu estava até conversando com o Juninho sobre a questão da pesquisa daquele medicamento lá, não é isso mesmo? O que é? Você vai ter que fazer um método científico. E o problema que eu achei legal, que você levantou, de bem levantado, foi o quê? Política influenciando no método científico. Não tem nada a ver um tipo de pesquisa com o outro. Não é isso mesmo? Pesquisa é experimentar para ver se vai dar certo, não é isso mesmo? E tudo. Nós estamos fazendo uma pesquisa a toque de caixa. Não é isso mesmo? Nós estamos querendo tocar medicamento no cara para depois saber se vai dar resultado. Não estou desconsiderando que isso é válido ou não, até pelo momento de crise que nós estamos vivendo. Tranquilos? E reiterando isso, só mais uma vez, se me permita, alunos, muito obrigado por você estar entendendo essas dificuldades que todos nós estamos passando agora. Eu tive que virar youtuber. Não é isso mesmo? Então, todo mundo está passando aperto nisso aí, tá bom? Mas acho que vai dar certo aí. Vamos caminhando para isso aí. Então, o método científico, ele é composto por um procedimento. Esse procedimento tem etapas que levam à resposta do problema. Assim, para nós construirmos um conhecimento. Então, tem várias etapas para a gente chegar ao que a gente quer. Cada área do conhecimento científico tem um método próprio. E nós vamos ver aqui que tem pesquisa de tudo quanto é jeito, tá? E eu falo com você, meus queridos, a sociedade capitalista cada vez nos fez mais especialistas. Aquilo que eu falei na aula passada com vocês. Hoje você vai no médico, eu estou com problema no coração. Você vai num cardiologista, dependendo da válvula do coração que você tem, ele só é especialista da válvula esquerda e não da válvula direita. Então, olha o grau de especialização. Nunca sabemos tanto de tão pouco. Não é isso mesmo? Pega uma pecinha e destrói aquela pecinha toda até estudar aquilo. Então, é a especialização do saber. Cada área do saber tem a sua metodologia.
Então, hoje temos uma metodologia específica para estudar a doença e para estudar o remédio. Cada uma é específica. Então, mesmo com essa diversidade, com essa complexidade de pesquisas, é comum a todas a percorrer uma estrutura que tem alguns objetivos aqui. E eu vou mandar para vocês aqui, que é, na verdade, um fichamento que eu fiz, tá bom? Que eu coloquei em tópicos mais ou menos o que quis dizer aqui. Então, primeiramente, para fazer uma pesquisa, estabelecer objetivos. Segundo, desenvolver um modelo do que será estudado. 3, coletar informação ou mesmo recorrer a dados obtidos. É a pesquisa que você faz, não é isso mesmo? Vai ler artigos, vai a dados, não é isso mesmo? 4, avaliar, que é o processo de validar o modelo dos dados e o modelo definido. Então, você vai avaliar, ver se aqueles dados, você vai ver como é que estão aqueles dados. Averiguar se o modelo estabelecido corresponde aos dados obtidos. E é feita, aí, no caso, se não der certo, uma modificação ou uma substituição. Gente, quando a sua pesquisa não dá nada, isso é ruim? Também não. É errando que a gente aprende. Olha que interessante, quando estudaram sobre aquele antibiótico, como que chama? Que é para inflamação, qual que é aí, Juninho? Me ajuda aí, você que é da minha época, aí vai lá o... Como é que chama? Penicilina. Se fosse o Rodrigo Capa, professor de vocês, que não é um observador nato na área das ciências, né? Na área como é que fala? Da ciência, da biologia, olha só. O cara estava pesquisando uma bactéria. Aí, no dia que ele foi lá, tinha dado um fungo em volta da bactéria. Uma parte da bactéria. E na hora, esse lugar que deu fungo, a bactéria morreu. Se fosse eu, tinha jogado fora. O cara olhou, opa, essa bactéria morreu, quer dizer que esse fungo mata a bactéria. Descobriu, então, a penicilina. Foi acidentalmente, não foi? Através de uma pesquisa, mas foi acidentalmente, não foi? Tá? Então, aqui, olha só, um exemplo clássico que ele vai dar aqui, ó, exemplificando. Imagine que você está participando de um concurso de culinária e que precisa, está isso na apostila, preparar um prato, seguindo uma receita, mas sem interferência de um orientador. Esse processo tem vários elementos do método científico. Observe, o objetivo é preparar o prato de comida. Para realizar, você deverá seguir uma receita, para testar se está procedendo corretamente, degustar durante a preparação, cortar para ver se está no ponto correto. Para avaliar se está indo pelo caminho correto, deverá estabelecer decisões. Por exemplo, se não estiver cozido suficiente, você vai voltar para o fogo. A revisão é feita para verificar a necessidade de mudar a receita, porque algo não correspondeu ao resultado. Esse é o exemplo clássico aí do método científico aplicado ao seu cotidiano. É claro que os procedimentos de um estudioso serão muito mais formais, né? Com muito mais requisitos. A depender do caso, o controle será muito rigoroso. Olha que interessante, vocês já pararam para pensar que antigamente as farmácias manipulavam os remédios? Eram os boticas, ou boticário, não é isso mesmo? Por isso que o boticário tem aquele formato assim, que você precisava com azia, você pedia para o cara fazer uma fórmula para você. Você estava com a gripe, ele fazia uma fórmula para você. Você já parou para pensar que a farmácia de manipulação é a mesma coisa de cozinha? Coloca tanto disso, coloca tanto aqui, você coloca na balancinha tanto disso, cozinha em um determinado momento, coloca pressão no outro determinado momento. Não é quase a mesma coisa que um farmacêutico faz? Então vamos lá. Agora vamos analisar mais detalhadamente os elementos do método científico. O que são os elementos? São parâmetros do que considerava como científico antigamente era ditado pelas ciências da natureza. Então, nós chegamos à conclusão aqui de que, mesmo com a evolução da ciência e a constituição de novas áreas científicas, pode dizer que esses procedimentos se mantêm como referência para o estudo científico.
ainda que algumas áreas façam a adequação do seu objeto. Então, qual que é o primeiro elemento do método científico? Observação. Mas saber observar. Igual eu falei, né? Olha a observação desse cientista que viu que o fungo comprometeu aquela estrutura e não jogou fora. Falou, na pesquisa já deu errado. Não, era o fungo que era a resposta que ele queria. Então, uma das partes mais importantes, ficar atento não só apenas no que ocorre na sociedade, mas no que ocorre ao redor. Não precisa de usar máscaras. Opa, mas olha, está sendo comprovado cientificamente que a máscara está evitando. Tem gente que observa sem ver, né? Que observa muito mal, né? Que acha que observa. Quanto mais você lê, comparar pesquisas, aprofundar seus estudos, mais irá aprimorar na sua capacidade de observar o mundo. Olha, vocês, homens intelectualizados hoje, igual eu falei com vocês, angustiados, por quê? Vocês observam mais o mundo. Não é qualquer pessoa que fala bobagem com você mais. É? Não é. Não é isso mesmo? Uma observação pode levar a um estudo profundo científico. É importante que a repetição seja uma das características. Olha de novo e olha de novo. E é legal também que outras pessoas possam observar. Cada um do seu lado vai ter uma referência. Cada um vai ter um ponto de observação. Cada um observa um ponto que mais lhe apetece. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Tranquilo. Então tá. Tranquilo. O segundo elemento do método científico é a formulação de um problema. Um problema? Sim. O problema estará relacionado àquilo que você observou por sua condição e se configura uma situação problema. Exemplo, vou analisar os constantes atrasos de entrega de mercadorias de uma empresa. Esse é o problema, né? Então, vou observar e vou ver que estou tendo esse problema aí. Para melhor orientarmos o problema, é bom que você faça uma pergunta. Por que está acontecendo tanto esse atraso? Tranquilos? Olha como é que a pergunta te direciona. E aquilo que fala, o que move o mundo não são as respostas. São o quê? As perguntas. Tranquilos? Vamos lá, então. O terceiro elemento do método científico é o levantamento de informações referenciais. Como isso? Informações que vão me orientar. Obtenção das fontes de informação sobre o assunto que eu tenho interesse de investigar. Então, saber dados, isso é muito interessante. Livros, monografias, escritos, materiais que estão disponíveis na internet. E foi uma piada engraçada aí, que num TCC que um colega nosso foi avaliar a banca, a mulher tinha feito um TCC num site cabuloso. Imagina, né? O nome do site, cabuloso. Pelo nome já não é um site muito científico, né, gente? Vamos lá, não é isso mesmo? Então, tomem cuidado aonde vocês pesquisam aí. O quarto elemento do método científico é a formulação de hipótese. Hipótese é o quê? É aquilo que fala, olha, eu tenho uma seguinte hipótese para isso. Hipótese é o quê? Então, uma resposta ao problema colocado. Hipótese sempre será o quê? Uma resposta ao problema. Essa resposta é provisória. Por quê? Precisa ser testada para ver se efetivamente ela vai responder àquele problema elaborado. Tranquilo, Juninho? Tranquilo, gente? Se você for fazer um TCC, você vai ter que fazer essa estrutura. Vamos lá, então. Então, veja. Vamos lá, então. Primeiro eu observo a realidade. Depois eu constato um problema e transformo em uma pergunta para melhor delimitá-lo. Busco fontes para melhor compreendê-lo e, com mais conhecimentos, eu elaboro uma resposta ao problema.
qual que seria o quinto elemento do método científico? É a chamada predição. Predição é o meio que a hipótese é testada. Hipótese é o quê? A resposta. É o meio formal de se testar o quê? Aquela resposta. Tradicionalmente, diz que a estatística é fundamental nessa etapa. Muitos pesquisadores falam estatística, chamam ela de chatística. É isso mesmo, de tão chata. No método tradicional científico, é o momento que se mantém ou rejeita a hipótese. É o momento que você rejeita aquela resposta provisória, que é o problema colocado. E o sexto elemento do método científico é a experimentação. Lembra que falamos várias vezes experimentação? Estabelece o quê? A comparação, as pesquisas. Aprofunda seus estudos. E o sétimo elemento científico é chamado de análise. A análise fecha o conjunto de elementos do método científico. É a etapa que se confirmam efetivamente. Ah, só um pouquinho, que tem gente aguardando aqui. Espera aí só um pouquinho. Opa. A Mariana. Só um pouquinho. Seja bem-vinda, Mariana. Tudo bem? Então, o sétimo elemento do método científico é a análise, que fecha o conjunto de elementos do método científico. É a etapa que se confirma efetivamente as hipóteses, a resposta provisória. Uma questão que causa muita estranheza para os iniciantes é se a hipótese foi rejeitada, igual eu falei com vocês. A resposta foi rejeitada provisória. Isso é ruim? Não. Vamos tentar de novo até achar uma resposta condizente, tá? Vamos ver aonde que você errou. E isto é uma pesquisa científica. Tranquilo, meus amigos? Sim ou não? O silêncio me angustia. Tranquilos? Tranquilo. Então tá. Mariana, você chegou um pouquinho atrasada, mas você vai pegar agora o andamento da sessão 2.2. Tranquilos? Tranquilo. Semana que vem haverá avaliação. Eu vou ver se eu tiro algumas respostas dela do portal aba de vocês. Então façam o portal para a gente, tá bom? Que o portal também pontua para vocês, principalmente na nossa matéria chamada ANI. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. 2.2. O processo de pesquisa como uma das ferramentas da produção de conhecimento. Então, o processo de pesquisa como uma das ferramentas do processo de conhecimento. Então, a pesquisa deve ser orientada por um processo que faça o quê? Organiza a mesma e deixa ela racionalizada. Isso nós chamamos de método científico. O método científico é muito valorizado, principalmente pelos meios acadêmicos, que a gente vê muito, não é isso mesmo? Ele organiza e racionaliza. Infelizmente, no ramo do direito, as pessoas não vêem tanta importância no método científico, né? Mas tem muita pesquisa boa aí, né? Para saber se devemos ou não acabar com o crime de drogas, né? Como se fazer uma lei de drogas. Tudo isso é estudado. Então, deve-se ter, qual que tem que ter, né? O que deve fazer no método científico? Rigor, teorizar com profundidade, estudar bastante a teoria, ter discernimento, saber o que você usa, o que você não usa. São condições fundamentais para um conhecimento científico. É preciso romper com essa visão de que pesquisa é um privilégio de poucos, não é? Então, por que você faz certas coisas na sua casa? Porque você pesquisa. Você tem que saber o que você está fazendo, não é isso mesmo? Qual o melhor combustível que você vai usar no seu carro? Qual o melhor tipo de arroz para usar na sua casa? Qual o melhor tipo de alimento para você ter na sua casa? Né? Ah, eu vou fazer uma dieta só à base disso. Mas vai que você tem um histórico de diabetes na sua casa, vai que você tem outro histórico de outra coisa, não é isso mesmo? Então,
A pesquisa, então, é um instrumento que vai favorecer o profissional. Ele vai fazer você conhecer mais sobre aquele assunto. E conhecimento é dinheiro. Lembra que um dia eu estava na delegacia e um cara falou comigo: quanto você cobrar de mim? Eu falei: 2 salários mínimos. Ele falou assim: cara, você ganha numa noite o que eu ganho em 2 meses. Eu falei: eu estudei para isso. Não é isso? O seu conhecimento não vale dinheiro? Tá? Não é sendo arrogante, mas sendo realista, não é isso mesmo? Então, Pedro Dermo é um autor que enfatiza a necessidade entre ensino e pesquisa. Ele fala que essa de dicotomia, separar ensino e pesquisa, fica aquela coisa de teoria e prática. E para ele as duas coisas, em tese, andam juntas, tá? Teoria e prática andam juntas. Então, isso reflete em práticas e abordagens equivocadas, uma vez que define caber somente ao pesquisador o exclusivo papel de pensar, descobrir e produzir seus conhecimentos. Veja bem, o crime, quando ele é privilegiado e, como é que chama aquele negócio lá, e qualificado, ele já não é mais hediondo. Então, facilita na progressão do regime. Isso é pesquisa científica, gente. Não é isso mesmo? Tá? Tranquilos? O crime de associação para o tráfico, ele não é considerado hediondo. Isso ajuda na progressão. Isso é o quê? Pesquisa científica. Outro aspecto é de que a pesquisa seja assumida, que a defesa deve ser justamente a de instrumentalizar o aluno profissional da área escolhida. Então, e isso, infelizmente, tem essa dicotomia, né, gente? Por exemplo, na teoria uma coisa e na prática outra. Dá para aplicar a teoria na prática, meus queridos. Outro aspecto é o quê? De que a pesquisa seja assumida como um princípio para resolver problemas que aparecem dia a dia na sua profissão. Tá? Então, olha só, descobri uma anestesia, descobri agora usar um laser, em vez de usar aquele motorzinho barulhento e desagradável nos nossos dentes. Então, uma pesquisa que pretenda tratar de questões práticas não poderá ser feita sem tratar teoria. Por que eu faço isso? Você faz porque tem alguma disposição científica que você vai fazer. Você vai fazer exercício depois do almoço? Não. Por quê? Não é só porque é uma questão prática. Tem uma questão teórica que vai falar nisso aí. Então, vamos assimilar uma ideia aqui. Todo e qualquer tipo de pesquisa, em todo e qualquer tipo de pesquisa, o pesquisador deverá se munir da compreensão sobre o assunto, que somente a leitura e a busca por estudos já realizados sobre o tema poderão te proporcionar. Então, vamos ler sobre o tema. E hoje nós temos um programa muito grande, aquilo que a gente falou lá em cima. Você joga no Dr. Google, você tem resposta de tudo. 90% do que é editado hoje, ou que é colocado no mercado, principalmente o digital, não presta. Toda hora tem uma live de algum britão falando algum assunto. Tem tanta gente falando bobeira e a gente vai acostumando a comer aquilo. E na hora que você joga aquilo na prática, você vai ver que não tem nada a ver. Na hora que você vai pesquisar a fundo, você vai ver que o cara está falando bobeira. Mesmo que você está dando com questões específicas, sua análise vai requerer o quê? Estudo. Então, meus queridos, qual que é o método? Estudar, estudar e estudar. Este ano eu acho que não vai ter muito concurso público, não. Mas o que impede de vocês estudarem, gente? Fazer questão de concurso. Ou, vocês estão em qual período agora aí? Desculpa a pergunta. Em qual período que vocês estão? Lá. Então, vocês nunca vão saber tanto de direito constitucional igual vocês sabem agora. De direito penal igual vocês sabem agora. Que daqui a pouco vocês vão esquecendo gradualmente. Tá? Então, aproveita. Não deixe esse conhecimento ir embora, não. Não faça uma covardia com você, porque pregaram um diploma na parede depois, e eu falo, o direito prescreve. Por quê? Vai mudando tudo. A pesquisa não faz isso também? O que é verdade hoje, amanhã não é mais? Galileu não tirou a teoria heliocêntrica? Tirou a teoria teocêntrica e colocou a teoria heliocêntrica, não é isso mesmo? Que o Sol era o centro, não é isso mesmo?
Então, desculpa, só um pouquinho de água aqui. Por mais que existam as características específicas desse fenômeno na empresa na qual você trabalha, é preciso você saber o entendimento teórico. Por que as compras atrasam tanto quando são feitas online? Assim, a teoria vai lançar as luzes, vai iluminar para a prática, aonde ela possa passear. Esclarece a realidade para que nós podemos compreender o funcionamento. Não é isso mesmo? Como que funciona o motor, já o combustível que vai dar energia, que vai funcionar o pistão e por aí vai. Não é isso mesmo? Então, a prática permite o quê? Dar novo significado, ressignificar a teoria. Ao mesmo tempo, transformar a teoria existente em novas teorias. Uma vez que o quê? A realidade nossa é totalmente dinâmica. E as respostas são construídas por meio de quê? Da ciência. E essas respostas serão o quê também? Transitórias, por serem adequadas ao momento histórico que foram construídas. Não é isso mesmo? Até então, a Terra girava, o Sol girava em torno da Terra, naquele momento histórico era isso. Então, reflita. Muitas teorias que consideradas, na verdade, até pouco tempo atrás, ou estão descartadas. O ovo não faz tanto mal? Não é isso mesmo? O ovo faz bem? A teoria de Galileu? Então, a evolução das diferentes abordagens científicas, temos ainda que o mesmo objeto pode ser analisado de várias formas. Então, nada impede você pesquisar um objeto de várias formas diferentes e você obter o quê? Novas respostas diferentes. Então, pode ser que, de repente, quando alguém investiga a realidade, é possível que ele encontre diferentes meios, técnicas e estratégias. Não é isso mesmo? Um telescópio mais potente, não é isso mesmo? A internet, que já faz todos os seus cálculos. Vocês não viram o filme daquelas negras que eram na NASA lá, que elas que faziam os primeiros cálculos da NASA, que permitiram o programa espacial americano? Hoje mais fácil para o computador. Então, embora o método científico tenha sido definido como um caminho, o qual permite uma certa semelhança no nosso percurso a ser seguido para as ciências sociais, trazem novos elementos. As ciências sociais também trazem novos elementos para o método científico. Uma vez que o objeto é a sociedade, e face das suas características, não está sujeito a uma única interpretação. Um complementa o outro. Por isso que a gente tem que ter cabeça aberta e respeitar a opinião do outro. Tranquilos, meus queridos? Sim ou não? Tranquilo, vamos embora. Oi? Positivo operante aí? Então vamos lá. Então vamos lá. Existem várias classificações para as pesquisas, conforme os estudos e propostas diferentes de autores de metodologia científica. Aqui vai falar um pouco dos chaves e classifica quanto aos fins e aos meios, agregando em cada uma delas. Então, vai falar em fins aos meios, um conjunto de tipologias. Servo e Bervian classificam em pesquisa bibliográfica, descritiva e experimental. Aqui nós vamos pegar o método Gil, tá bom? Gil mesmo, o nome do cidadão. Tá? Nesse livro, então. Aí ele vai mostrar aqui classificação das pesquisas quanto ao seu objetivo. Pesquisa exploratória. O que vai falar, meus queridos? Explorar mais aquele objeto, analisar mais aquele objeto para você ter mais o quê? Familiaridade com aquele objeto. São pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando o quê? Familiaridade com o problema. Quanto mais você conhece, mais fácil de você resolver. Na maioria das vezes, essas pesquisas assumem a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Vai pegar aquele caso em concreto e estudar, ou vai pegar as referências bibliográficas dele.
Pesquisa descritiva, o nome já faz. Vou descrever, não é isso mesmo? Associação entre variáveis. Descrever é isso, são as diversas variáveis, não é? São pesquisas que devem descrever as características de um exemplo de uma determinada população, de um determinado fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis. Quanto mais as pessoas ficarem afastadas, menos o vírus vai se propagar, mais ele vai demorar, vai achatar a curva, vai dar para tratar mais pessoas e conhecermos mais o objeto que tanto nos intriga. Pesquisa descritiva, olha que legal, o nome já fala. Vai descrever as características de determinada... Já falei dessa aqui, né? Desculpa, perdão. Pesquisa explicativa. Então, explicar o quê? É aprofundar. Eu quero entender mais. Então, aqui, ó, são pesquisas que visam aprofundar o entendimento sobre a realidade, explicando a razão das coisas, o porquê disso. Nem sempre é possível explicar todos os problemas em uma pesquisa social, por exemplo, por valer-se quase da mesma forma do método experimental. Né? Não dá para saber tudo, né, gente? Classificação da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Pesquisas bibliográficas. São pesquisas que você vai pegar em cima do material já elaborado, sistematizado, como livros, artigos científicos, pesquisas já elaboradas e publicadas. Nós vamos ver que é de suma importância publicar uma pesquisa, tá? Todos esses estudos exigem esse tipo de trabalho. Ou seja, porque as pesquisas, elas são realizadas somente, tem pesquisas que são realizadas somente a partir de fontes bibliográficas. E eu falo que é das mais fáceis de você fazer, tá bom? Quando você vai fazer estudo de caso, as coisas não é tristeza. Ela é bastante comum nos estudos exploratórios. Pesquisa documental, o próprio nome fala. Você vai pegar documentos para a construção de um entendimento sobre algo. Você vai valer-se de um material que não recebeu tratamento analítico em outras fontes documentais, como diários oficiais, registros oficiais de uma organização. Você vai analisar aqueles documentos ali para saber o que está acontecendo. Pesquisa experimental. São pesquisas a partir de determinado objeto de estudo. Seleciona as variáveis que pode dar, capazes que vão influenciar esse fenômeno. Define as formas de controle. Observa os efeitos que as variáveis provocam. Então, os teóricos da ciência social humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis desse tipo de condição. Pesquisa ex post facto. Olha que interessante, colocou um latim já tem, mas vamos chutar, gente. Vamos lá, questão de concurso. Ex post facto. Ex post facto é o quê? Logo após o fato. Uma vez caiu uma questão no concurso do Ministério Público falando o seguinte, fala o que é antefacto punível e pós-facto impunível. Antes do fato, punível, antefato. Não é isso mesmo? Chutando em latim, olha só. Então, seria a cogitação, salvo, não é isso mesmo? Em certas condições, ela não pode ser considerada conduta. Não é isso mesmo? Não é passível de imputar aquela conduta a ela. Agora, quando algumas pessoas, mais de 3 pessoas se unem para praticar crimes, já é o quê? Organização criminosa. Então, antefacto punível, organização criminosa. Pós-facto impunível. Você já atirou no cara e depois você corta a cabeça dele. Ou senão, você já atirou, matou o cara e depois você dá mais um tiro nele. Esse tiro, no final, vai ser punido? Não. Vai ser um pós-facto impunível. Então, aqui, ó, pesquisa pós-facto. São pesquisas que você estuda depois do fato. São pesquisas que a semelhança ocorre com a pesquisa experimental. Buscam esclarecer relações entre as variáveis e suas consequências sobre o objeto de estudo. Nessa pesquisa, como o fenômeno já ocorreu, o pesquisador irá identificar situações que desenvolveram naturalmente e trabalhar como se estivesse submetido ao controle dele.
Então, parece que está na mão dele, está acontecendo e vai acontecer. Essa situação, então, está sob o controle dele. Estudos de corte é muito utilizado na área de saúde. Você vai pegar um grupo de pessoas que têm características comuns, constituindo a amostra e acompanhá-los por um certo tempo, para observar e analisar o que acontece com ela. Determinada cidade está acontecendo muitos casos de Alzheimer. Por quê? Você vai acompanhar por um tempo. É um corte mesmo naquela época que você faz. Pesquisas sobre levantamento. São pesquisas cuja característica principal é a obtenção de informações consideradas relativamente pela interrogação direta das pessoas, cujo o comportamento se pretende conhecer. É muito útil o estudo de opiniões, de atitudes, mas poucos indicados no estudo de problemas sociais. Por que você age assim? Não é isso mesmo? Estudo de campo, o que fala? Você já vai para o campo mesmo, para a área. São pesquisas que focam na comunidade, sendo desenvolvidas por meio de observação direta das atividades do grupo, estudando, realização de entrevistas com os informantes. Talvez é uma das mais legais de se fazer, mas a pior que tem para se fazer, tá bom? Porque ela dá muito trabalho. Estudo de caso. Olha que interessante, você vai pegar aquele caso concreto. Visa analisar exclusivamente a situação dentro de um contexto real, caso concreto. O objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um pouco de objetos que tenhamos as mesmas características, que com vista a serem considerados o mesmo caso. De repente vão chegar à conclusão que não é o mesmo caso. Nem sempre esses estudos são conclusivos, igual eu falei com vocês aqui. Uma das principais características do estudo de caso é de que os resultados obtidos têm validade apenas para o caso, e não pode ser o quê? Generalizados. Então, é estudo de caso. Vamos lá, então. Tá dando aí, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza? Então, tá bom. Vamos lá, então. Pesquisa-ação. São pesquisas que exigem o envolvimento do pesquisador com o grupo envolvido no problema investigado, com visitas e resoluções de problema coletivo. Esse tipo de pesquisa é objeto de muitas críticas, uma vez que afirma não ser possível a objetividade requerida dos estudos científicos, por causa do envolvimento do pesquisador com o partícipe do processo. Cria certa paixão. O pesquisador pode, de certa forma, manipular o resultado para o jeito que ele quiser. Tranquilos? Vamos lá, então. Pesquisa participante. São pesquisas muito parecidas com pesquisação. Tanto é que alguns autores utilizam dois tipos com um único significado. Aqueles que estabelecem a diferença fazem baseado principalmente na afirmação de que a pesquisa participante tem um cunho transformador, envolvendo a distinção sobre a pesquisa popular dominante. Então, essa pesquisa eu quero transformar aquela sociedade, transformar aquela situação. Então, para a gente resumir aqui, no final, os tipos de pesquisa. Tem como base esse quadro, que vai estar na apostila de vocês. Fica claro que para a realização da pesquisa, você precisará definir qual será a sua tipologia realizada, ou seja, isso está vinculado ao objeto a ser estudado. O objeto a ser estudado é o assunto principal, que é o assunto que você vai fazer. E ele tem que ser estudado de maneira delimitada e apresentado como pergunta. Lembra que na última aula eu falei com a menina que queria estudar, ela trabalhava na delegacia, ela queria analisar, trabalhava nos cartórios criminais na delegacia de homicídio. Ela queria especializar, saber homicídios consumados e tentados em Ipatinga. Aí o que é homicídio? Vamos lá então. No homicídio, ele não pode ser desclassificado para lesão corporal? Então já fica difícil você falar um tentado, não vai? O tentado não pode ser uma lesão corporal? Um homicídio não pode ser levado também, se transformar numa lesão corporal seguida de morte? Num infanticídio? Num aborto? Não é isso mesmo? Então, delimita. Eu quero saber qual é o perfil de todas as pessoas que foram presas no período de tanto a tanto pelo crime de
homicídio consumado, isso considerado pela delegacia de polícia. Por quê? Pelo fórum já pode decorrer a desclassificação. Então, você tem que delimitar seu tema. O objeto não aparece de forma imediata aos nossos olhos, não. Mas também não requer anos de estudo para que se possa compreender. Então, você tem que pesquisar, até pesquisar, saber qual objeto que você quer. A melhor forma de delimitar o objeto de estudo é ter clareza da relação ao tema que você vai pesquisar. Veja que ainda o tema não é o problema, nós vamos estudar o tema agora. Tema é o assunto central, gente. Tema é o principal. Tema é o assunto central aonde paira todas as dúvidas. Mas, porque ele é muito genérico, ainda não permite uma investigação precisa, certo? É necessário fazer uma busca criteriosa em livros, artigos, revistas científicas, banco de dados e teses, publicações feitas em encontros, para melhor apropriar-se do conhecimento sobre o assunto. É importante, então, delimitar, como o próprio nome revela, colocar dentro do limite que torne possível a pesquisa. Tranquilos até aí? Ou já dormiram alguém? Estamos aqui ainda. Ah, então tá. O importante é não dormir, hein? Beleza? Tranquilos? Beleza. Os senhores já podem escrever algum artigo, alguma coisa assim. Nós vamos falar aqui, tá bom? Se vocês quiserem, sobre determinado assunto. Tranquilos? Juninho, que gosta muito do assunto político, já pode dar uma olhadinha aí em certas condições. Tá bom? Tranquilos? Beleza, então. E com isso, nós partimos agora para a unidade 2.3. Tranquilo, Juninho? Sim ou não? Tranquilo, Mariana? Tranquilo, Santo? Todo mundo aí? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo? Desculpa, né? Eu já tenho fama de falar demais, mas tem que falar muito, não tem? Não tem como eu não falar muito, não é isso mesmo? Então, vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Vamos continuar, então. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém lá querendo entrar. Não tem ninguém, só estamos nós vendo. Então, vamos lá. Beleza, aqui, só beber uma água aqui, então. Espera aí. Não é fácil, não, né? Comendo um gengibrinho que eu estou dando aula desde amanhã cedo. E aí, meus amigos, como é que estamos ficando? Todo mundo agora tem que usar máscara, né? Vocês viram, né? Vamos lá, então. Fichamento. Nós vamos estudar o que é um fichamento. A conceituação, características e seus tipos de fichamento. Então, meus queridos, a gente tem que entender aqui que esse ato de estudar deve ser compreendido como a forma pela qual o indivíduo enfrenta o desconhecido, o desafio de compreender uma realidade. É conhecendo as características dos fenômenos que compõem por meio de uma descoberta de origem o quê? E evolução. Estudo é um processo lento e doloroso, né? Isso acontece de maneira direta ou indireta, ou seja, pela meio feita por outro, pelo manifesto nos estudos de livros, pinturas, entre músicas e entre outros. Se você estudar uma música, você vai saber que período que ela foi escrita, o porquê que ela foi escrita daquela forma. Uma pintura também vai ter isso. A leitura, então, não é uma atividade passiva, é uma atividade muito ativa que você tem que interagir. É uma atividade extremamente complexa. E eu digo para você, pode ser constituída por alguns elementos. Quanto melhor, mais dominado. Maior proveito do leitor você vai ter. Então, quanto mais dedicação você faz na leitura, mais você vai tirar. Eu sou meio ignorante. Eu gosto de estudar falando em voz alta. Eu acho que uma das melhores coisas de ser professor é isso, que falando com você, a gente vai degustando. Eu acho que talvez uma das melhores formas de aprender é ensinando, tá? Então, é muito comum vocês encontrarem na tela de vocês aí pessoas que não gostam de ler, tem preguiça de ler, não é isso mesmo? Não é? Aí você fala, mas por que você sabe essa matéria? Eu não sei, porque eu li. Temos um professor, que foi professor na faculdade, o Douglas, e ele foi também aluno na faculdade.
Esse rapaz morava lá no final do paraíso. Mãe dele foi para os Estados Unidos, pai dele morava em São Paulo e foi criado pelos avós, com muita dificuldade. Estudou em escola estadual, aquela coisa toda. Foi aluno do ProUni, aquela coisa toda. Desde quando ele entrou na faculdade, ele estudou muito. Ele montou um grupo de estudo, ele e mais 4 colegas dele. Eles acordavam 4, 5 horas da manhã, estudavam o dia inteiro. Repetição, repetição, estudando, 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 lendo, lendo, lendo. Finais de semana, eles faziam grupos de estudo, onde faziam perguntas orais um para o outro, como se fosse pergunta para negócio. Eles iam de terno e gravata, como se fosse fazer uma banca final mesmo. Moral da história, os 4 passaram para delegado, sendo que o Douglas passou até para auxiliar do Ministério Público. E o Douglas passou para delegado em São Paulo. E ele deu uma palestra muito interessante. Cara, ele concorreu com um cara da USP e passou lá. Então é ler, não é, meus queridos? O mesmo livro que você tem aí, o cara da USP tem acesso e você também tem. Tem ou não tem, galera? Não é? Então vamos lá. Então vamos refletir aqui. Para que desenvolva a capacidade de analisar e criticar o texto estudado, é preciso desenvolver a capacidade de leitura interpretativa. Vou fazer uma prova de concurso, tem um texto, lê umas 3 vezes, que vai ter nuances naquele texto. Também não vai querer né, achar chifre em cabeça de cavalo, não, mas interpretar é a arte de ler. Né? É um processo de aprendizado, você vai aprender com aquele texto. E isso que eu falo que a pior coisa do ignorante é não querer aprender, não é isso mesmo? Então, você vai ter uma leitura de reconhecimento, uma das técnicas, e a pré-leitura. A fonte que corresponde no levantamento de fontes biográficas que contêm dados ou informação, que poderão ser aproveitadas. Após esse levantamento, você vai se proceder o quê? O exame das fontes para saber do que está se tratando. Por que esse cara falou sobre esse assunto? Então, são técnicas para leituras, né? Após o levantamento, precede o exame das fontes. Depois você vai fazer uma leitura mais seletiva. Você vai pegar mais aquilo que você quer. O que essa leitura seletiva fala que é? Implica na seleção de material que será utilizado em conformidade com o seu estudo. Ainda não se trata de uma leitura exclusiva, de tirar, né? Exaustiva, minuciosa, mas apenas para verificar se os dados apresentados fornecem o assunto, né? Informação sobre o assunto que você está estudando. Outra forma de leitura, leitura reflexiva. É a etapa que corresponde ao estudo do texto, levando à compreensão a mensagem do autor. Refletir, criticar, ver o que ele quer. Esse estudo passa por 2 fases. A visão global do texto, só um pouquinho aqui. A visão global do texto e a análise, para se chegar a uma síntese integradora. Leitura interpretativa. É a fase que decide se o texto estudado tem condição de ser aproveitado ou não para a situação-problema. A interpretação requer o quê? Uma posição própria a respeito das ideias apresentadas pelo leitor. Estabelece um diálogo entre o autor e o leitor. É o que se dá nas entrelinhas, não é isso mesmo? Então, vocês estão vendo aqui os vários tipos de pesquisa que nós temos. Tranquilos até aí? Então, agora nós vamos aprofundar no que o nome chama de fichamento. O que é o fichamento, então, de material bibliográfico? Fichamento do material que nós conhecemos. O que é o fichamento, então? O próprio nome fala, gente, fichar, em tese, colocar em fichas o que é mais importante. Não tem gente que coloca isso, vai fazendo aquelas fichinhas antigas, vai colocando os tópicos que ele acha mais importante. Até para você apresentar um TCC, você pode apresentar por meio de fichas. Tem professores que dão aula por meio de fichas, a gente usa tablet, não é isso mesmo? Então, o conceito. Esse termo nos remete à palavra ficha, que significa cartão, anotação em documentos arquivados, livros catalogados em bibliotecas,
ou também folha de papel ou pedaços de cartão que fazem apontamento e que se destinam a uma ulterior classificação. Quando você vai pegar as fichas de um cartório, não está lá, começa pelas letras, né? M, A, B, C, D. Hoje em dia nós temos esse arquivo aí no computador, que faz um fichamento da mesma forma. Então, fazer um fichamento será um ato de organizar um conjunto de informação sobre uma determinada obra ou determinado assunto. Tranquilos, meus queridos? Sim ou não? Então, ele permite a ordenação do material fundamental ao desenvolvimento do trabalho e facilita a seleção constante da documentação. Se eu quero um tema que começa com A, eu vou no A. Se eu quero no B, eu vou no B. Orienta-se que nessas fichas estejam presentes de forma bastante objetiva, ou seja, para você achar o que você precisa. Todas as informações que normalmente se requerem no estudo científico. Exemplo, nome do autor, nome da obra, local e data da publicação, editora e ano da publicação. Tranquilos aí, meus queridos? Atualmente, com esses recursos de informática, as fichas tradicionais já foram substituídas, né, por arquivos, que cumprem essa mesma função, que exige também do estudante pesquisador a adoção de uma forma de organização que favoreça o seu acesso e utilização. Então, o computador já faz essa tarefa para vocês, não é? Aí no livro vocês vão ter um exemplo de ficha, tá? Bibliográfica. M, está escrito M, Marconi, Maria Andrade, Lacarte, Eva Maria, técnicos de pesquisa, 4ª edição, São Paulo, Atlas. Por que tem um M lá na frente? Com os nomes que você precisa. Então, você vai observar essa ficha, ela contém, no canto superior, um M, né? A indicação da letra. E nessa ficha pode se concentrar os autores cujos sobrenomes têm a mesma letra inicial, para facilitar a organização em ordem alfabética. Autor sempre você vai colocar o sobrenome, né? Por se tratar de ficha bibliográfica, haverá indicação conforme fonte da norma específica da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a quais vocês vão sofrer muito, que é a ABNT, que ela é do Fórum Nacional de Normatização. Em 1940, então, ela tem diversos documentos legais, cada documento tem um nome. Então, hoje em dia, então, 4º período, ao fazer um trabalho, sigam normas da ABNT. Ela é responsável pela publicação de normas brasileiras, que são documentos estabelecidos por um consenso, e fornece regras, diretrizes, características mínimas para a atividade e seus resultados, visando a obtenção de grau ótimo na ordenação dos dados conectados. Então, meus queridos, tá? A BNT. Não é, imagina, antigamente, não sentia pesos e medidas. Não era difícil você fazer um produto? Hoje em dia, não. A BNT vai falar todas as regras que você vai ter que seguir no que se tange uma pesquisa. Cada norma da BNT tem seu número correspondente, que facilita a sua identificação. Por exemplo, a norma que trata do resumo é a 5828, de 2003. Vai falar o que é um resumo. A que trata dos princípios da colaboração dos trabalhos acadêmicos é 14.724, de 2011. E, da mesma forma, as outras correspondem a outros documentos. Veja aqui mais um exemplo de ficha. Vai estar um O para falar o que é, né? Então, vai falar, segundo a BNT, essa letra O, isso aí vai estar da sua forma aí. Tranquilo, meus queridos? Sim ou não? Tá? E aí vocês vão ter várias fichas de resumo, tá bom? Explicando aqui, tá? O que é um resumo e tudo, como é que é ou não. Tranquilos, meus amigos? Então, com isso, nós caímos agora, tá? Na seção 2.4. Deixa eu beber mais uma água aqui, dá uma descansadinha, peraí. Gente, estão entendendo a matéria? Oiê! Tem alguém aí ou minha ligação caiu? Estamos por aqui. Ah, tá. Eu achei que alguém tinha saído, ido embora já e tal. Tá bom? Depois nós vamos fazer uma leve recapitulação aqui, tá bom? Mas tá tranquilo, tá beleza?
Então, você está entendendo que até para a gente fazer um resumo tem regra, tudo tem uma regra, não é? Aquilo que a gente chama de resumo, por vezes, às vezes, não é um resumo. Tá? E agora aqui nós vamos falar sobre resumos e resenhas. Nós vamos falar sobre a conceituação, as características e o tipo. Tá bom? Unidade 2.4. Hoje a gente está calor ou está frio aí? Só um pouquinho para me descansar um pouquinho aqui, que o negócio está feio. Vamos. Aqui tá fresco. Você mora onde, Mariana? Moro em Apu. Aí é bom demais, né? E, cara, já teve algum caso de Covid aí ou não? Suspeito só. Ai. Você não faz os testes, né? A gente Faz está ficando teste, doido, né? Diz que nós estamos aí para ter uma crise pior que a Grande Depressão de 29, né, gente? Loucura, né? Difícil, né, gente? Aí estava falando, né, que o FMI falou que vai crescer depois da pandemia. É claro, né? Depois você está no fundo do poço, é só ir para cima que você pode. Você vai para onde? Né? Chegamos numa situação, Capa, que até investimentos em fundo de DI, que é os mais conservadores que tem, está dando prejuízo. Prejuízo. O Juninho disse que 50% do empresariado já está endividado, né? Não, a situação está terrível. Terrível. Pelo amor de Deus. É só Deus mesmo, né, gente? Vamos lá. Vai acontecer, né? E quem achava que um vírus ia fazer isso com a humanidade, né, gente? Fala a verdade, né? Nunca duvide, né, dos desígnios de Deus, não é isso mesmo? Vamos lá, então. Vamos aproveitar para crescer com isso, né, gente? Tivemos a oportunidade de refletir sobre a ciência e compreende que ela é uma atividade social, não é isso mesmo? É desenvolvida pela sociedade. A ciência, eu falo com você, que o cientista vive numa solidão acompanhada, né? Por quê? Ele faz um trabalho sozinho, acompanhado dos autores que ele pesquisa. Estudar é uma coisa muito chata, gente. Estudar é uma coisa depressiva, não é isso mesmo? Você passa a tarde toda estudando aí, como é que fala aquele negócio lá? ADI, aqueles negócios, aquelas ações lá, né? Aí, no final da tarde, você resolve fazer duas questões, você as duas, não uma depressão total? Não é isso mesmo? Estudar é uma coisa sozinha, não é isso mesmo? É um ato de solidão que você conversa com muito diálogo, com muita gente, mas sozinho. Né? Estudar não é uma tarefa fácil, não. Então, é uma solidão acompanhada do cientista. Então, é muito enfatizada a necessidade de ler diferentes textos para ampliar seu texto, seu tema. Juninho, por exemplo, no semestre passado, indagando sobre a conjunção carnal, não é isso mesmo? Fez até mudar a minha orientação, que eu estou entendendo como você hoje, Juninho. Conjunção carnal apenas a violência vaginal, tá bom? O outro seria atentado violento mesmo, tá bom? Seria, como que chama? Conjunção carnal ou ato libidinoso, tá bom? Eu pesquisei bastante sobre aquele tema também. Mas o que fez? Você foi em diferentes autores, não foi? Sim ou não? Positivo. Fui uns 5 autores. Oi? Eu fui uns 5 autores distintos. Então, aí para você ter uma noção, não é isso mesmo? Igual quando fala de contravenção ao crime anal. O autor fala que jamais você pode falar isso, mas Nelson Hungria fala. Não é isso mesmo? Então, vamos lá. Existe uma necessidade de divulgação da pesquisa científica. Isso objetiva a comunicação de resultados, até para contestar o seu resultado de outra pessoa. Então, por isso que é bom você sempre publicar. Hoje em dia, pela internet, vocês conseguem publicar pesquisa científica torto e direito aí, tá bom? Livros você consegue fazer. Então, vamos conceituar uma resenha. Quando fala que você faz resenha, tá? É um texto, uma resenha é um texto, tá? É diferente do resumo simples, tá? Que o autor precisa apresentar a apreciação crítica de uma obra. Você vai falar o que você acha daquela obra. Já Medeiros fala que é um relato minucioso do objeto ou de suas práticas constitutivas. É o tipo de redação técnica, inclui variadas modalidades: descrição, narração e dissertação. Características da resenha. Ela é uma redação. Então, a resenha requer o domínio de certas técnicas, que são sempre bem-vindas. Clareza. Objetividade, nada de ser prolixo. Difícil um advogado não ser prolixo, né? Concisão, enxergar. Então, isso tudo são elementos necessários a uma boa comunicação. O texto escrito ele tem que ser bastante claro,
sob pena de não conseguir seu real objetivo. Então, o texto tem que ser o quê? Claro, para conseguir o quê? O seu real objetivo. Então, vamos lá. Olha que interessante. A elaboração de um texto é preciso que haja unidade do texto, coesão e coerência. Por isso que fala texto vem de tecer. Tem que ter unidade, tem que ser coeso, não é isso mesmo? Você vai unir um fio no outro, tem que ser coeso para puxar e tem que ter coerência, senão fica toda amarrotada a roupa para sempre, não é isso mesmo? Todas as partes do texto devem estar ligadas para indicar uma única direção. Não é isso que a gente faz numa redação? Inicia o tema, desenvolve o tema e depois faz uma conclusão? Uma dissertação, não é isso que a gente faz? Então tem que ser ligado. Para você ter ideia, tem uma sentença uma vez que teve um professor da faculdade que entrou até com embargos por causa dela. Ela começou a falar sobre o autor que praticou o tráfico, no meio estava falando sobre um autor que envolveu o acidente e no final estava julgando o autor de estupro. Você está entendendo? Foi um texto sem coesão nenhuma, não é isso mesmo? Então, famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Orientação para uma boa redação, uma boa elaboração do texto. Primeira orientação para a elaboração do texto se refere o quê? A sua estrutura. Não é isso mesmo? Antes de escrever, pensa o que você vai escrever, coloca as ideias centrais do rascunho ali. Essa situação, então, esse negócio também dessa estrutura, é normatizado pela BNT, tá? No caso do resumo, de um artigo, de um trabalho de conclusão de curso, tudo a BNT vai formalizar como é que você faz. Qual que é a segunda orientação para a elaboração de um texto? Se refere ao estilo. E cada um tem um estilo. Em geral, orienta-se que os textos sejam concisos e objetivos, utilizando, inclusive, uma linguagem impessoal. Então, quando você vai escrever um texto, não coloca eu acho, não é isso mesmo? Coloca terceira pessoa, não é isso mesmo? Que parece que está o quê? Impessoal. Em geral, também se orienta que os textos sejam concisos. Igual uns falam sério, outros brincam, né? Quem já teve aula comigo sabe. Eu levo direito brincando, faço piadinhas ridículas, não que eu acho que vocês são idiotas, mas eu que sou idiota e só aprendo decorando por métodos idiotas. Não é isso mesmo? Hoje mesmo, eu estava fazendo uma brincadeirinha com o pessoal. Depois eu vou fazer no quadro para vocês, quando tiver oportunidade aí. Tá bom? Aí, então, não há, portanto, um único jeito de transmitir uma mensagem. Embora escrita em científica, deve se apoiar em algumas regras básicas. Essas regras são dadas por a BNT. Então, o que vocês acham, então, né? As primeiras, você acha que poderia, nos primeiros exercícios da escrita, demonstrar um estilo próprio? Isso seria muito difícil, buscando a referência? Então, cada autor tem um estilo, tá? Por exemplo, quando eu falo, antes de comprar um livro, leia o livro, que de repente você não gosta do estilo daquilo. Às vezes eu não gosto do professor tal. Pode ser que você não goste do professor. Pode ser que você não gosta da didática dele. Pode ser que você não gosta da matéria dele. Não significa que aquele professor é ruim ou não. Tranquilos? Outra dica, procure ser sempre simples, sem ser simplista. Simples vai no direto que você quer, sem ser simplista. Pense na necessidade do leitor, o que ele quer. Seja específico. Já imaginou que é pessoal lá do STJ revelando um amigo oculto? Utilize de exemplos para facilitar a exposição. Não tenha dúvida de recorrer a dicionários, a gramáticas e ao Google. E outra coisa, não copie texto de ninguém. Sempre que você copiar, cita. Senão você está cometendo plágio, que é o quê? Crime. Então, se você for utilizar outras fontes para compor o texto, porém deverá mencionar o autor por meio de citações. A BNT vai falar como se faz a citação. Tem citação direta, indireta, citação curta e citação longa. Isso tudo será estudado mais tarde para a gente. Tá bom? Aí vai ter um texto aqui legal que chama de Armando Vieira,
que fala da arte da escrita, que pode ser considerado o manual das orientações básicas para consultar sobre a escrita. Tá, beleza? Resumo, então. Nós já falamos da resenha, que você vai expor sua opinião. Resumo é um tipo de trabalho muito solicitado pelos meios acadêmicos e nem sempre muito bem entendido. Conceito de resumo. Segundo a norma da ABNT, norma 6.028 da ABNT de 2003, estabelece que resumo é a apresentação concisa de partes do documento, que o caracteriza em crítico, indicativo e informativo. Resumo crítico é aquele redigido por especialistas com análise crítica de um documento, também chamado de resenha. Então, a resenha é uma forma de resumo, tá? Mas ela é de forma crítica, tá? Então, um especialista pode fazer isso. Quando analisa apenas a determinada edição entre várias, tá? Esse resumo se chama de recensão. Resumo indicativo. Resumo indicativo, ele indica uma determinada edição entre várias. Ó, resumo indicativo. Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos e quantitativos. O resumo informativo informa o leitor das finalidades, da metodologia utilizadas nas conclusões do documento, de tal forma que esse possa, inclusive, dispensar a consulta original. Então, a norma 6.023 estabelece a forma do resumo deve ser apresentado. Contudo, nem sempre a elaboração dos chamados resumos acadêmicos sugerem essas condições em relação à sua implantação. Observe que a exploração do artigo do TCC, o resumo é item obrigatório. É o que se chama de abstract. Já leu isso antes, não já? Apresentar exatamente como prevê a norma, inclusive no que se refere à quantidade de palavras, a palavra-chave. Aí tem um autor aqui, o Medeiros, que vai falar que o resumo não pode interferir nas ideias do autor do texto, fonte, tampouco apresentar juízo de valor sobre as suas ideias, concordando ou discordando. Isso é diferente da resenha, tá bom? O resumo não pode fazer isso, não. A finalidade do resumo não é concordar ou discordar do autor, não. Tá? Resumir é o quê? Sintetizar ideias do autor expressas no texto, sua finalidade, e apresentar o assunto central, seus objetivos, como as ideias serão articuladas e a conclusão que o autor do texto apresenta, não é a sua, não. Embora deve repetir as ideias, não significa mera repetição das frases, como cópia do que o autor escreve. Então, você não precisa copiar, né? Você pode colocar com suas palavras. A redação tem a obrigatoriedade de não modificar o sentido do texto e respeitar a ordem na qual as ideias dos fatos são apresentados. Não é que você pode apresentar os fatos numa ordem inversa e pode dar problema. Por fim, o aspecto fundamental, objetivo central do resumo, não é apenas uma forma de ler o texto e compreender a mensagem do autor, o que caracteriza como ferramenta de estudo, mas também e principalmente ser compreensível de tal forma que dispense a leitura original. Eu lendo o resumo, eu vou saber o texto original. Capitu traiu ou não traiu? Isso é a opinião de cada um. Não é um resumo do texto. Se você for fazer um resumo de qualquer resumo, você vai deixar aberto ali. Não é isso mesmo? Senão, você está permitindo o juízo de valor. Dom Casmurro falou isso? Se Capitu traiu ou não? Então, quais são os passos para fazer um resumo? Primeiro passo para fazer uma leitura geral do texto, como forma de conhecer a sua finalidade. Então, primeiro passo, fazer a leitura geral do texto como forma de conhecer a realidade. Depois, buscar responder os seguintes questionamentos. Quem é o autor? Qual a ideia que ele defende no texto? Do que trata cada parte do texto? Início, meio, desenvolvimento. Qual é a opinião do autor do texto? De novo, não é a sua. Uma sugestão é fazer uma síntese de cada parágrafo, de maneira que possa abrir-sair as ideias principais e dispensar as secundárias, que não interferem no sentido do principal da mensagem.
Tranquilos até aí, meus queridos? Aí vai ter um exemplo aqui, falando de resumo aqui, né? Aí agora vamos falar de resenha. Resenha é um tipo de resumo o quê? Crítico. Características. Permite comentários e opiniões. Inclui julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área, avaliação da relevância da obra com relação a outras do mesmo gênero. A resenha também é conhecida como recensão crítica. O objetivo da resenha, basicamente, resumir as ideias de uma obra, avaliar informações que são apresentadas, avaliar a maneira como as informações estão dispostas, justificar a avaliação feita. Então, dicas para elaboração de uma boa resenha, principalmente domínio do assunto. Você vai criticar, você tem que dominar, adquirido por meio de leituras e estudos. O grande problema hoje é criticar sem saber. Raul Seixas já era um filósofo e falava, né? Bota mais cultura para cuspir nessa escultura. Bota mais cultura para cuspir nessa escultura. Então, estude, aprenda para você criticar. Precisará ter um empreendimento para expor o quadro de referência no qual o autor se apoiou. Apoiou e ter condições de avaliar a obra, além de dizer o tipo de profissional que essa obra se destina. Então, basicamente, qual que é a estrutura da resenha? Cabeçalho, contendo as referências bibliográficas, com os dados completos da obra resenhada, conforme estabelecido na norma brasileira número 6.028, da BNT. Credenciais do autor, informações do autor, nacionalidade, formação universitária, títulos, livros e artigos publicados. Resumo da obra, resumo das principais ideias do texto. Buscar responder de que trata o texto, qual a característica principal do texto, exige conhecimento próprio para entender algum conceito que você precisa antes, e descrição dos capítulos da obra. Conclusões do autor, apresentar as conclusões que chegou o autor. A metodologia utilizada pelo autor, métodos técnicos que o autor utilizou, qual foi o tipo de pesquisa que o autor fez. Quadro de referência do autor, que teoria serve de apoio para o estudo apresentado. O comentário crítico, feito por você, é o julgamento da obra. As ideias são originais? Qual é o seu estilo de fazer? Indicações da obra. O resenhista explicará a quem está endereçada a obra e onde se pode ser adotada em algum curso. Tranquilo, meus queridos? Tá? Aí tem exemplo aqui, tá bom? Tem alguns exemplos aqui, ó, tá? Aí, que vai falar aqui. Tranquilos, meus queridos, sim ou não? Sim. Eu acho que o pessoal dormiu, hein? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Amigos, então nós vamos fazer o seguinte agora aqui. Eu vou dar uma recapitulada da matéria, tranquilos? E vou passar para vocês aqui, vou tentar abrir aqui no meu computador, que essa internet minha, eu estou pelo celular, ela entra e sai de algumas questões que a gente pode fazer aqui. Juninho, você está aí? Juninho. O quê? Eu vou te mandar um WhatsApp com o meu e-mail. Beleza? Uhum. Espera aí que eu vou te mandar agora aqui. Aí você manda para mim agora aqui no meu e-mail aquele negócio, tá? Ah, não, acho que eu tenho aqui. Espera aí, só um pouquinho. Espera aí, que eu acho que eu tenho aqui no meu e-mail questões de metodologia. E eu vou mandar... Dá uma olhada no WhatsApp. Mas peraí que eu tenho aqui, eu vou abrir no meu e-mail aqui. Eu estou usando o celular aqui para não cortar muito aqui, mas espera aí, tá bom? A gente vai fazer algumas questõezinhas aqui, tá bom? Tranquilo, meus queridos? Gente, é desse jeito, né? Vamos lá, cada dia a gente aprende uma coisinha, né? Vamos lá, então. Então, gente, estudar é bom demais, não é? Fala a verdade. Eu gosto muito, né? Por isso que eu não vou parar de estudar nunca na minha vida. Eu acho que você não pode parar nunca, que a cada hora tem mais questões, né? Questões de metodologia aqui, ó.
Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui, beleza? Pode fazer aqui com você? Só um pouquinho aqui, gente. Espera aí. Só pegar um negocinho aqui para apoiar meu celular aqui. Estão me vendo, não estão? Sim ou não? Não. Não? Oh, minha cara tem que aparecer nesse negócio, hein? Espera aí. Espera aí, querido. Ah, espera aí. Espera aí, gente. Opa. Aqui, ó. Apareceu agora, apareceu? Sim. Beleza, então. Questão 2 do primeiro capítulo. Senso comum é um conhecimento que se manifesta com muito mais frequência em nosso cotidiano do que nos demais tipos de conhecimento. Contudo, o conhecimento filosófico é considerado como imprescindível para que possamos fazer escolhas imparciais e conscientes. Quanto ao conhecimento filosófico, assinale a alternativa correta. É uma forma de conhecimento por meio do qual o ser humano pode tomar consciência de si e do mundo, a partir de valores e pressupostos. Não é? Então, a pessoa vai conhecer, né, tomar consciência daquilo que faz. Por que eu estou agindo dessa forma ou não? A partir de valores e pressupostos. Em tese, é essa mais verdadeira, não é? É a menos falsa, não é isso mesmo? B. Qual unidade? Oi? Qual unidade? Isso aqui é aquelas questões lá do portal de vocês, da unidade 1. A questão 2 do portal que vocês fizeram. Tá? Pode ser que altere a ordem delas, que elas alteram, né, no portal, não é isso mesmo? Entendi. Embora seja um importante tipo de conhecimento filosófico, em geral mostra distante dos seres humanos, especialmente nos dias atuais, que não dispõe de tempo para reflexões distanciadas da realidade. É isso? Da filosofia que fez a gente saber, não é? Se o aborto é praticado, o que é aborto e o que não é. Será que o homem era tão longe assim da filosofia? Creio que não. Essa é falsa. É superficial e generalista. Por isso não faz parte das práticas desenvolvidas dela pelas pessoas. Será que a filosofia é só superficial? Será que ela é só generalista? Não. Ela é específica, né, meus queridos? É um conhecimento metódico, racional, que aplica o método experimental como um meio seguro para chegar ao entendimento das coisas. Gente, método experimental não é, porque método experimental é o científico. Não se preocupe em interpretar a realidade, em servir como orientação para práticas humanas e profissionais. Será que não? Está faltando debate filosófico hoje sobre ética em muitas práticas científicas, não é isso mesmo? Como na construção da bomba atômica. Então, a letra marcada aqui é A. É uma forma de conhecimento pelo qual o ser humano pode tomar consciência de si, do mundo, a partir de valores pressupostos. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Sim. Beleza? Então, vamos lá, então. O iluminismo, século XIII, ou século XVIII, é considerado fundamental para o estabelecimento do pensamento científico moderno, tal como conhecemos hoje. Sim, que a partir do iluminismo nós começamos a estudar mais, não é isso mesmo? Ter método, ter técnica, não é isso mesmo? Escultura e tudo mais, não é isso mesmo? Secar os cadáveres. A análise, as afirmações a seguir sobre o movimento histórico. Antes das explicações dos fenômenos acontecerem no mundo físico, dadas as religiões, eram pautadas em crenças dos sobrenaturais, dogmas e mitos. Verdadeiro. Ô, gente, quando vocês forem fazer essas questões aqui, esse tipo de questão chatinha, vocês começam a fazer tipo questão CESP. Vai vendo, se perguntou, vê qual que é certa e qual é errada, entendeu? E depois vocês vão. Não tenta fazer ela de uma vez só, senão vocês se ferram, tá bom? Então era isso mesmo, não é? Vou plantar hoje porque essa época é a época do Deus Sol, não é isso mesmo? Festa junina, também chamada de festa da colheita, não é isso mesmo? Hoje está sendo chamada porque não pode ter religião mais em lugar nenhum, não é isso mesmo? Para o iluminismo, então essa está certa. Para o iluminismo, o conhecimento somente poderia ser considerado verdadeiro se fosse evidente pela razão e não pelos sentidos. Era a palavra-chave do iluminismo. Razão, razão, razão.
Beleza? 3. O iluminismo utilizava qualquer pensamento religioso e revelação sobrenatural. Sim, se era razão, ele não dava valor ao pensamento religioso. Segundo o iluminismo, os problemas humanos seriam solucionados somente por meio da razão, com vistas a alcançar o ideal de progresso. Todas as 4 alternativas estão certas. Tranquilos ou não? Beleza, então. Aí agora vamos pular para a unidade 2 aqui. Tem questão pra caramba aqui, né? Só ver aqui, vamos ver aqui, unidade 2. E tem a questão que vocês fizerem, tá doido. Vamos lá, então. Tá doido. Unidade 1, S2. Ô, Juninho, isso aqui você mandou foi só da 1, né? Da 1 e da 2. 4, desculpa, tá bom. Ô, Juninho, depois você manda para vocês também, manda para mim. Oi? Olha a 4ª página. Tá, beleza. Só uma coisinha. Eu quero que vocês mandem para mim da unidade 2. Vocês não fizeram da unidade 2, não fizeram? Não, só da unidade 1. Então tá, faz da unidade 2 que eu tenho que tirar questões dela também aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos na unidade 1, sessão 1. Vamos mais uma aqui agora. Então vamos fazer 2 de cada sessão aqui. Qualquer coisa a gente volta. Sessão 2. Vamos ver aqui então. Vamos ver, mais tranquilo. Os diferentes tipos de conhecimento, como usuais, questão 2, como os quais os seres humanos convivem, são formas diferentes de responder às questões, não significando que um seja melhor que o outro, mas somente diferentes. Você lembra que eu falei que hoje está tendo um grande respeito pelo conhecimento empírico, do senso comum? Desse modo, a adoção de práticas mais racionais e metódicas para resolver os problemas em geral se justifica. Lembra que eu falei com você que os engenheiros não tivessem desprezado Congonhas, né, a palavra Congonhas, que exigia vento. Não teria construído um aeroporto, uma ilha de vento, literalmente. Escolha uma. Não necessariamente, uma vez que nem sempre haverá tempo para isso. Então, vamos lá. Desse modo, a adoção de práticas mais racionais e metódicas para resolver os problemas em geral se justifica. Escolha uma. Não necessariamente, uma vez que nem sempre haverá tempo para isso. Sim, sempre vai dar para você estudar um problema. O que é razoável e racional hoje poderá não ser amanhã. Por isso, é melhor não prender a nenhum comportamento muito metódico. Ou seja, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, não é isso mesmo? Vamos mudar, porque a sociedade é o quê? Dinâmica. Não é isso mesmo? Ela não é estática. Então, está errado. Competitividade exige que se busque o que já deu certo, para não errar. Portanto, nem sempre isso é possível. Não. Você vai procurar o quê? O que não deu certo também. Você vai procurar tudo. Não é isso mesmo? Para o quê? Para acertar. Letra B. Atualmente, as pesquisas científicas, em geral, devem agir por meio de práticas metódicas, mas somente as de médio e grande porte. Não. Todas as pesquisas devem ter essas práticas metodológicas. Certamente, uma vez que isso implica que a diminuição de prejuízos ou em proporcionar melhorias para a comunidade, por meio da análise de cada situação. Então, sempre que você pesquisa, você vai saber o caminho mais econômico, o caminho melhor, o caminho mais tranquilo. Tranquilos aí? Letra E. Beleza aí ou não? Sim ou não? Tudo tranquilo. Tá. O conhecimento do tipo senso comum apresenta algumas características a serem identificadas e permite refletir sobre as práticas realizadas sob sua orientação. Senso comum. Escolha uma, né? Então, a gente vai escolher uma mais certa aqui. É sistemático, rigoroso e objetivo? Não. Senso comum não é nada disso, não é? Ele é assistemático, não tem nada de rigoroso e às vezes não é certo, não é isso mesmo? Letra B. Requer reflexão sobre os atos com vista a revelar o que está além da aparência do fenômeno. Não, ele se contenta só com aquilo que aparenta. Tem um objeto delimitado, busca as verdades universais e possui método próprio. Não é o objeto dele, é vasto e as verdades dele é daquela local ali,
e não tem, por vezes, método próprio, não. Então, ele é superficial, sim, ametódico, não por ter um método, e busca responder questão de forma imediata. É o mediatismo. Certo? É esse aí que é o conhecimento em senso comum. Tem objeto material próprio, atinge os objetos pelas causas mais remotas. Não, ele não tem um objeto material próprio. Qualquer assunto eles debatem no senso comum. Sim ou não, gente? Pode discordar de mim, tá bom? Então, vamos para a sessão aqui 3. Para muitos grupamentos humanos, especialmente entre os povos antigos, alguns fenômenos de natureza eram interpretados como ira ou dos seres divinos. Atualmente, ainda podemos encontrar muitas pessoas que usam de recursos do mito parecidos quando estão, por exemplo, por meio de uma tempestade. Fazem orações, queimam velas, ventos para se sentirem protegidas. Isso demonstra que o conhecimento vulgar perdura em tempos de desenvolvimento científico. Por que isso ainda acontece? Escolha, porque as pessoas precisam de algo a mais do que o conhecimento científico para se sentirem seguras. Não é isso? O conhecimento científico te dá uma segurança. Porque não existem provas de que não faça o efeito, ainda que existem muitas coisas que a ciência não demonstrou. Sei lá, né? Porque é mais fácil, é mais cômodo recorrer a esse tipo de alternativa do que estudar pesquisa e conhecer sobre os fenômenos naturais. Também não está tão errado assim. Porque o conhecimento científico não é acessível a todas as pessoas. As condições de vida mantêm muitas pessoas presas a explicações ingênuas e parciais. Essa é, sem dúvida, a mais certa. Letra D. Por quê? Letra E. Porque toda a ciência disponível, mesmo com toda a ciência disponível, as pessoas se recusam a aceitar o desenvolvimento científico e se mantêm teimosamente em crendices. Não é isso mesmo? Unidade 3. Para Shawi, que é uma filósofa, nossa vida cotidiana é feita de crenças silenciosas, da aceitação tácita de evidências que nunca questionamos, porque nos parecem naturais e óbvias. Reflexão crítica disso por... Vamos lá. A reflexão crítica se difere disso por... Não falei bem, né? A reflexão crítica se difere disso por... Escolha 1. Utilizar somente métodos científicos que requerem aplicação de estratégias específicas. Não, nós podemos usar filosóficos também. Está baseado no dogma religioso, superstições, que, embora não possam ser provadas, ajudam a compreender a realidade. Não é só isso também. Aceitar o uso de tudo sem questionamento, submetendo sem indagação o que está sendo imposto. Essa é a famosa ignorância, a famosa burrice, não é isso também. Tem sido escrita por filósofos e estudiosos do tema, conferindo o caráter de verdade absoluta. A filosofia nunca fala de verdade absoluta, não é? Não aceitar como evidências coisas ou fatos ou valores, os comportamentos instituídos pela sociedade. Filosofia, questionar e questionar sempre. Tranquilos? Gente, eu não sei qual é a religião de vocês, mas na época que a Igreja Católica fez a teologia da libertação, que era de índole socialista e tal, e tinha uma música que falava assim, né? Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Olha que interessante, por quê? O cara, quando ia para a igreja para comungar, ele também era politizado. Ele se tornava um perigo para a sociedade, porque ele não aceitava as coisas como eram impostas. Filosofia, não é isso mesmo? Tranquilos? Vamos ver aqui. Uma questãozinha mais tranquilinha, que não seja muito dessa chatona de fazer. Aqui, ó. Questão 2. Por que é verdadeiro afirmar que a filosofia vai além das possibilidades da ciência, já que, por meio da ciência, que podemos compreender a causa dos fenômenos? Escolha uma. Sabemos que um tipo de conhecimento é um e o outro é outro. Essa afirmação só é verdadeira quando a ciência e a filosofia estão a serviço do desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do conhecimento que favorece a melhoria de vida dos seres humanos. Não. A filosofia não tem interesse em acertar julgamentos, estando a serviço de mera especulação reflexiva do exercício mental, sem objetivo prático. Claro que ela tem sim, ela não é só reflexão. A filosofia vai além das possibilidades da ciência e segue o questionamento real, observado, mesmo quando o campo científico alcançou o máximo entendimento sobre determinado fenômeno. Ou seja, isso é desse jeito, pelo conhecimento científico.
Mas a filosofia fala, mas nós podemos partir por outro caminho, o da ética. E essa é a mais certa. Compete à ciência determinar as causas mais remotas e as finalidades supremas das coisas. Não, não é isso que compete à ciência. Pesquisar. Por estar acima de toda a ciência, é possível afirmar que a filosofia continua sendo a maior de todas as ciências. Não, o cara embolou tudo aqui, não é isso mesmo? Agora, a unidade 4. Unidade 4. Vamos lá, então. Quando se trata de desenvolver o espírito científico, uma conclusão comum é a importância da demonstração e da prova. Como podemos definir o apego à objetividade deve acompanhar o cientista? Escolha uma. É compreender que somente a ciência é ponto de saída e de chegada para atingir a naturalidade e rigor. Não. Como podemos definir o apego à objetividade que deve acompanhar o cientista? Não. A capacidade de resolver as coisas sem rodeios de forma direta? Não. Não é. Ele tem um método. Sua ausência de parâmetros muito precisos para a investigação científica? De jeito nenhum. É a dúvida constante que deve acompanhar o espírito da indagação. Não, é buscar o quê? A evidência dos fatos. Certíssimo essa aqui. Mais uma para a gente fechar e dar um apanhado geral, então. O conhecimento científico permite conhecer as causas dos fenômenos, levando à compreensão do funcionamento das coisas. Isso elimina a visão sugestionista e o dogma, né? Superstição, né? O mito e o dogma, né? É possível afirmar que a ciência também pode ser dogmática? Sim. Quando se acredita na ciência, sem criticá-la e submetê-la ao crivo da razão e da ética, ela pode se transformar num dogma. Dogma é aquela realidade imposta. Não é isso mesmo? Sim, quando a ciência vincula a religião, não. Essa é a mais certa, então. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Ou tem gente dormindo aí? Oiê! Mariana, presente? Oi! Juninho, tá aí? Estamos aqui. Então tá bom. Então, meus queridos, hoje então nós aprendemos o que então? O que é uma pesquisa, não é isso mesmo? Os diferentes tipos de pesquisa. Aprendemos o que é um resumo, fichamento e também uma resenha, não é isso mesmo? Trabalhamos, então, no conceito tanto empírico de pesquisa como característica científica da pesquisa. Sabemos que a pesquisa é um caminho para chegar a algo. Sabemos que temos que delimitar o objeto, as regras para se fazer uma pesquisa científica. Tranquilos até aí? Vamos fazer umas outras questõezinhas, então, aqui, só para a gente acabar aqui, então? Então, vamos lá, então. Só um pouquinho aqui. O que é a hipótese, então, para a gente? Hein? O que é a hipótese? Alguém lembra? Vamos respondendo. Hipótese é a resposta provisória de um problema. Não é isso mesmo? Sim ou não, meus queridos? Oiê! Gente, tem hora que eu acho que eu estou falando sozinho. Vamos lá. Hipótese é o quê? Juninho, você está aí? Tô não. Tinha saído, né, rapaz? Hipótese, então, é uma resposta provisória a um problema. Essa, então, é o porquê. E ela precisa ser testada. E se a hipótese der errado, algum problema? Não. Fazemos de novo. Não é isso mesmo? Então, primeiro a gente observa a realidade, acha um problema, transforma ele numa pergunta, busca as fontes. Não é isso mesmo? Então, tá legal. Vamos lá, então. O método científico, nós já falamos que geralmente ele é por quê? Pela experimentação. Estabelece a comparação e aprofunda estudos. Sabemos das técnicas de leitura, então. Então, a análise, ela fecha conjunto de elementos do método científico. Ela que se confirma efetivamente a hipótese. Não é isso mesmo? Beleza, aqui.
A pesquisa deve ser orientada por um processo que racionaliza um método científico, não é isso mesmo? Ela tem um rigor, ela tem uma necessidade de teorização, tem que ser discernimento, deve ter condição do que você está fazendo produção, romper com a visão de que a pesquisa é um procedimento reservado a poucos. E é preciso tornar a pesquisa efetivamente uma ferramenta que favoreça o profissional. Aquela dicotomia não pode ter mais entre teoria e prática, não é isso mesmo? Uma ajuda a outra, a teoria ajuda na prática e a prática ajuda a teoria. Tá? Todo tipo de pesquisa, o pesquisador deverá munir sobre o assunto. Por meio de quê? Leitura. Quanto mais lê, mais ele saberá estudar o tema que ele precisa. Mesmo que você esteja lidando com questão específica, você tem que ler. Mesmo que você esteja lidando com questão prática, você tem que ter entendimento teórico. Porque a teoria lança luz sobre a prática. E a prática o quê? Ressignifica ou transforma a teoria existente. Muitas teorias que achamos verdade até o tempo, elas mudam com o passar do tempo. Por exemplo, a de Galileu com a Terra, não é isso mesmo? Porque as abordagens diferentes dão visões diferentes. Quando se investiga a realidade, é possível recorrer a diferentes meios e técnicas. Não é isso mesmo? Ou seja, uma técnica pode ajudar você a pesquisar uma coisa de outra forma. Não é isso mesmo? Veja aquelas pesquisas hoje que são feitas aí, que você coloca uma câmera para saber se o cara precisa colocar uma prótese que vai desobstruir a coronária dele. Antigamente, você serrava o externo do cara. O externo é um osso que não cola. Hoje não. Você coloca, né, um catéter que vai passar ali pela virilha e vai chegar até lá. Então, um completa o outro. Existem várias classificações das pesquisas, tá? Então, a exploratória, aquela que vai aprimorar as ideias, a descritiva vai descrever, então, pegar os pedaços, fazer menor, determinada população ou fenômeno. A pós-facto vai pegar o fato do passado, não é isso mesmo? E estudar ele como se você tivesse um controle sobre todo aquele fato. A pesquisa documental, você vai pegar aqueles documentos, né? Então, eles receberam tratamento ainda. Então, você pode pegar vários documentos e fazer um estudo. É o que acontece com muita pesquisa histórica, por vezes. Experimental. Você vai fazer experimentos, não é? Do objeto de estudo, selecionando variáveis capazes. Pesquisas de corte, você vai pegar um determinado grupo, ver o que eles têm em comum e comparar por certo tempo, para se observar. Levantamento, você vai sair da principal, sair correndo atrás, né, da interrogação feita pelas pessoas, para entender o comportamento. De campo, você vai para a comunidade e desenvolver por meio da observação. Estudo de caso, você vai analisar efetivamente o caso, tá? O detalhamento. Nem sempre esses estudos podem ser analisados. Pesquisa do participante é pesquisação, tanto que os autores utilizam os tipos comuns. Aqueles que estabelecem a diferença, fazem baseado na afirmação do que é pesquisa. Tem cunho transformador, envolvendo a distinção de ciência popular e ciência dominante. Temos a pesquisa, a ação, que a pessoa participa do acesso. Queridos, alguma dúvida a mais sobre os temas? Sim ou não? Oi! Lindos! Tem alguém aí? Estamos aqui, tranquilo. Vamos aí. Então, nós vimos hoje a unidade 2.1, 2.2, 2.4, as sessões da unidade 2. Vai cair na prova unidade 1 e unidade 2, e suas respectivas sessões. Tranquilos até aí? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Vou mandar pelo WhatsApp para o Juninho os resumos que eu fiz aqui, que não são resumos na verdade, tá bom? E vou mandar para as anotações que eu fiz na verdade, dos dois negócios, e vou
e espero vocês mandarem para mim o mais rápido possível as questões resolvidas da unidade 2, tá bom? Sim ou não? Tranquilo. Sim, beleza. Temos alguma dúvida, queridos? Sim ou não? Nenhuma. Dúvida é só na hora da prova. Eu estou do lado de vocês na hora da prova, é só mandar o WhatsApp para mim, tá bom? E estou do lado de vocês a hora que vocês precisarem, tá bom? Tranquilos? Maravilha. Fiquem com Deus e fechamos a nossa reunião. Daqui a pouco vou disponibilizar no canal do YouTube também, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.